E pessoal, aqui começa a segunda parte do desafio aos imortalistas, né? E como ele sugeriu, eu vou falar aqui sobre os versículos que ele apontou, especificamente aqueles dois versículos onde ele fala sobre, né, Davi. E eu quero que você entenda um pouco o contexto da história para que você tire suas conclusões com relação à interpretação mais plausível possível, né? Uma vez que eu também não tenho nenhuma formação, mas eu vou falar aqui de forma bem simples para que você possa entender realmente o que significa aquela parte, né? Esses dois versículos onde ele põe na capa e pede para que a gente explique, né? Dê explicação com relação ao significado. Bem, essa primeira parte aí a gente pode interpretar Atos, né, 2, né, capítulo 2, né, e versículo 1. A gente primeiro tem que entender uma coisa, o que é que significa aí, né? Vinda do Espírito Santo, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Quer dizer, aí a gente já subentende que nos Atos dos Apóstolos fala-se sobre os apóstolos, né? E que Pedro vai falar sobre inspiração do Espírito Santo, né? Porque é a primeira vez que eles vão receber o Espírito Santo. Observa aí a sequência, né? Onde diz assim, Atos dos Apóstolos 2:3 fala assim: apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que partiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que ele falasse. Atos dos Apóstolos 2:3. Continuando aí, Atos dos Apóstolos 2:17 fala: aconteceu nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciões sonharão. Pedro aqui fala sobre cumprimento de profecias, né? Observemos aí, Pedro fala de Jesus aos israelitas. Israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunha diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, né? Então, aí vai se consolidando a questão de que a passagem em si está falando sobre Jesus, né? A passagem que eu me refiro é o capítulo, né? Pronto, aí a gente observa o seguinte, Pedro fala da morte física de Jesus, né? Depois de ter sido entregue segundo determinados desígnios, presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de ímpios. Atos dos Apóstolos 2:3. Aí Pedro continua falando, né, com relação à morte, né, que Jesus foi entregue e morto pelas mãos de pessoas ímpias, né. Já vemos aí na sequência Atos dos Apóstolos 2, 24 diz: mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder, né? Mais uma vez aí Pedro falando com relação, né, que Deus ressuscitou Cristo, né? E que a morte não tem poder algum sobre ele, né? Por isso, Deus o ressuscitou Jesus. Observe aqui, aqui ele já fala que Davi morreu, né? Atos dos Apóstolos 2:29. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza do patriarca Davi: dizemos que morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje, né? Aí está claramente o comparativo com relação a Jesus, né?
Jesus morreu, mas ao terceiro dia foi sepultado. Então, seu sepulcro não está mais entre nós, né? Ele já foi para o céu, né? Vejamos aqui essa parte. Davi preveu que um dos seus descendentes seria colocado em seu trono. Atos 2:30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes seria colocado em seu trono, né? A gente entende então o tempo todo, né, que Pedro fala comparativamente Jesus e Davi, né? Que Davi era o patriarca, né, da qual futuramente sairia Jesus, né? Então você pode observar aí nessa parte de Atos dos Apóstolos do 32 ao 36, né? Pedro fala que Jesus foi exaltado por Deus e ele, né? Jesus subiu aos céus para estar à direita de Deus e não Davi. Por isso que ainda até hoje o seu sepulcro continua entre nós, né? Mas observamos que é claramente referindo-se ao corpo, né? E melhor dizendo, claramente falando, sabemos que o corpo já não mais existe, porque ele era pó e ao pó se tornou, né? Novamente. Tanto é que o próprio Davi falou que o santo corpo de Cristo não entrou em corrupção, né? Nós temos que ter o cuidado na hora de interpretar para que a gente não coloque interpretações onde não existem, porque a passagem em si, né, o capítulo que eu quero dizer, todo refere-se a, digamos, a grosso modo, um comparativo entre Jesus e Davi, porque Jesus é Deus, né? Veio, se encarnou e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi para Deus. E Davi, como sendo servo de Deus, morreu, mas até hoje o seu sepulcro, né, continua entre a gente, o que não tem nada a ver com o espírito ou a alma dele, né?